Paz do Senhor, irmãos. Hoje nós estaremos estudando o livro de Marcos. Marcos escreveu seu evangelho com a finalidade precisa de responder à pergunta: quem é Jesus? Ele relata a prática ou atividade de Jesus, deixando que o leitor chegue por si mesmo à conclusão de que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Por que Marcos tem essa preocupação de passar essa mensagem no seu livro a respeito de Jesus Cristo, sobre quem ele era e posteriormente o apresentando também como Messias? É importante compreender que cada escritor tinha um público-alvo. No caso de Marcos, seu público-alvo não é o povo judeu, mas sim os novos convertidos de Roma. Por isso que o livro de Marcos difere em dinâmica e em estilo literário do livro de Mateus. Vamos analisar alguns pontos. Através de sua prática, Jesus realiza o projeto messiânico segundo a vontade do Pai, entrando em conflito com uma concepção de Messias ligada aos esquemas de dominação. Nessa época tinha-se a ideia de que o Messias viria como um rei triunfante, que libertaria a nação judaica do poderio romano e faria Israel retomar o antigo esplendor dos tempos de Davi e Salomão. Essa era a mentalidade do povo em geral, de que Jesus então seria um libertador apenas do poder político de Roma. Toda a atividade de Jesus é o anúncio e a concretização da vinda do reino de Deus. Em Marcos, no capítulo 1, versículo 15, então, Jesus fala sobre o reino de Deus, o que ele veio implantar nas vidas, nas mentes e nos corações, o reino eterno, não apenas o que as pessoas esperavam dele, que fosse a libertação do jugo de Roma. Isso se manifesta pela transformação radical das relações humanas. O poder é substituído pelo serviço, falando do campo político, o comércio pela partilha, falando do campo econômico, a alienação pela capacidade de ver e ouvir a realidade, falando do campo ideológico. O Evangelho de Marcos é o segundo dos 4 evangelhos do Novo Testamento e um dos 3 chamado de sinóticos. Lembra o que significa sinótico? Parecido, semelhante. Igual não tem como, porque cada autor tem a sua personalidade e o seu público-alvo. Então ele vai usar da mesma situação, dos mesmos acontecimentos, mas ele vai ter uma dinâmica própria na sua escrita e na sua aplicação. O livro de Marcos possui 16 capítulos. É um livro curto, porém considerado dinâmico. Como em geral reconhecido, o Evangelho segundo Mateus foi o primeiro entre os evangelhos canônicos a ser escrito por volta do ano 65 depois de Cristo, enquanto que o livro de Marcos entre os anos 48 e 68 da nossa era, aproximadamente. Dos sinóticos, ele é o menor e o mais simples. Autoria. O livro de Marcos foi escrito por Marcos. Segundo os teólogos e segundo as pesquisas, entende-se que Marcos escrevia o que Pedro falava. Então, Pedro estava ensinando, falando, e Marcos foi relatando os fatos, o que Jesus teria feito, lembrando que Pedro conviveu diretamente com Jesus Cristo. Marcos também foi companheiro de Pedro, que o chamava de meu filho. Isso está registrado em 1 Pedro 5,13. E alguns afirmam que o evangelho de Marcos teria sido o resumo dos ensinamentos de Pedro. Quem foi Marcos? Vamos analisar.
Alguns estudiosos acreditam que João Marcos, ou simplesmente Marcos, como ficou conhecido, tivesse aproximadamente 20 anos de idade, ou fosse cerca de 10 a 15 anos mais jovens que os discípulos na época da prisão e crucificação de Jesus. O seu nome João vem do grego, que significa Yahvé tem sido gracioso, e o seu segundo nome, Marcos, tem origem no latim e significa martelo grande. Quem era seu tio? Barnabé. Está em Colossenses 4:10. Que aparentemente aparentava possuir bens, pois vendeu um campo e depositou o dinheiro aos pés dos discípulos. Marcos era filho de Maria, Atos 12:12, uma mulher de posses, visto que era dona de casa e tinha escravos. Atos 12:12 diz: E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Então entendemos que, falando da sua classe social, ele vem de uma família estabilizada financeiramente. Bem, e ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado e preparado, preparai-a ali, Marcos 14:15. Ele foi levado ao ministério por Barnabé, juntamente com Paulo, de Jerusalém a Antioquia, Atos 12:25. De Antioquia viaja como auxiliar de Barnabé e Paulo até Chipre. Nós também vemos então Marcos fazendo parte do trabalho missionário em algumas viagens. Claro que teve viagem que ele voltou antes, mas posteriormente vemos ele trabalhando novamente, vemos ele ativo novamente. Então Marcos também participou da pregação do evangelho junto com os apóstolos mais experientes e mais velhos. Vamos analisar outro ponto importante. Uma tradição preservada por Eusébio diz que Marcos fundou as igrejas de Alexandria. Olha só, dizem que esse Marcos, sendo o primeiro a ser enviado ao Egito, ali proclamou o evangelho que também pusera por escrito e foi o primeiro a estabelecer igrejas na cidade de Alexandria. O número de homens e mulheres convertidos desde o início foi tão grande e tão extraordinárias a disciplina e austeridade filosófica deles, que Filo achou por bem descrever a conduta, as assembleias, as refeições e todo o modo de viver deles. Nós vemos Marcos aqui, além de ter escrito esse livro, esse evangelho, nós vemos também ele atuando na obra missionária e, por fim, proclamando o evangelho e estabelecendo, fundando igrejas em Alexandria. Somente no evangelho de Marcos é que encontramos a informação de que os filhos de Simão e Cirineu se chamavam Alexandre e Rufo. Nos outros livros, os escritores não deram nome para os filhos. Nós só temos o relato de que Simão, Cirineu, veio e teve que ajudar Jesus a levar a cruz, tal. Quem é que se preocupa com os detalhes aqui é Marcos. Portanto, muitos acreditam que ele poderia até ter conhecimento com essa família. Data e composição. A data mais provável deve ficar entre 48 a 68 depois de Cristo aproximadamente. Por causa da profecia sobre a destruição da cidade de Jerusalém, sua data é anterior ao ano 70 depois de Cristo, ano em que a profecia se cumpriu literalmente com a destruição da cidade santa pelo general romano Tito. Local e destinatários. Qual o propósito? Para quem, então, Marcos escreveu? A cidade de Roma. Isso aqui é muito importante compreender o destinatário, para compreender algumas expressões do autor no seu livro. Os destinatários seriam os cristãos daquela cidade, os gentios romanos.
De fato, Marcos omite muitas informações presentes em outros evangelhos que não tinham muito significado para os gentios. Por exemplo, Mateus inicia o livro falando sobre ou descrevendo uma genealogia. Qual seria a importância de Marcos, escrevendo para os cristãos de Roma, falar sobre genealogia? Genealogia é coisa de judeu. Então, ele tem uma maneira totalmente diferente de se expressar, mantendo o conteúdo. Bem, ele não se preocupa com genealogia, o cumprimento das profecias sobre sua missão messiânica, referências à lei mosaica, descrição de costume judaico. Perceba que Marcos não se preocupa com isso aqui, por causa do seu público-alvo. O texto de Marcos é repleto de palavras e expressões que demonstram que seu público-alvo não era da Palestina. Utiliza várias palavras em latim, quais nós chamamos de latinismos. Preocupa-se em explicar e não apenas citar, como já foi dito acima, determinados costumes e instituições judaicas, além de traduzir palavras do aramaico. Olha só. Latinismos. Ele usa palavras como alqueire, está em Marcos 4:21, executor, Marcos 6:27, tributo, 12:14, quadrante, 12:42, pretório, 15:16, centurião, 15:39, 44 e 45. Por que ele usa essas expressões? Porque o povo romano estava habituado com essas palavras. Judaísmos. 1:21 ele fala sobre sábado e sinagoga. 2:14 sobre coletoria. Escribas, fariseus, publicanos, 2:16. Tradição dos anciãos, capítulo 7, do 2 ao 4. Depois nós temos aramaísmos, que então, em 3:17 ele fala sobre os filhos do trovão. Em 5:41 ele explica o significado da frase, Talita cumi ou Talita cumi, que significa menina, eu te mando, levanta-te. Efatá, 7:34, que significa abre-te. Gólgota, 15:22, ele explica que significa lugar de caveira. Porque ele precisa explicar algumas coisas. Enquanto Mateus não se preocupou com isso, o povo estava habituado, conhecia. Para essa nova igreja e esses gentios convertidos, isso aqui era tudo novidade. Palavras vindas do aramaico, palavras com raiz em que o povo não conhecia. Então, ele explica de forma bem direta. Interessante que ele não fica fazendo uma aula enorme, ele é muito dinâmico e direto na sua explicação. Seu texto utiliza um estilo mais voltado à mentalidade romana, que não gostava de abstrações nem fantasia literária. Portanto, ele não apresenta a genealogia de Jesus, pois os romanos interessavam-se mais no poder do que na descendência. Lembre-se que os romanos eles trabalham com império, com governo, com controle, com conquista. Essa é a história dos romanos. Então, baseado nisso aqui, a sua dinâmica é muito interessante, ele vai direto ao ponto também e não trata de alguns assuntos que, segundo a sua mentalidade, não lhes traria proveito no momento. Por que esse evangelho foi escrito? Qual teria sido o propósito de Marcos ao escrevê-lo? Clemente de Alexandria nos dá o relato a respeito dos ouvintes de Pedro, romanos que não interromperam os apelos até o convencer Marcos a lhes deixar um escrito do ensino que lhes fora verbalmente de Pedro. Então, compreende-se, repito, que eram os ensinamentos de Pedro que Marcos escreveu e deixou para esses cristãos, então, aprender, se orientar, se alimentar e etc. A tradição antiga revela que Pedro pregava aos novos convertidos de Roma ou do Oriente e Marcos conservou de forma escrita o que Pedro pregava. A mão era de Marcos,
mas a voz era de Pedro. Por quê? Durante esse tempo, os cristãos passavam por muitas perseguições, inclusive a perseguição contra os crentes já havia começado sob a mão do insano Nero, que foi o imperador romano durante 14 anos, de 54 depois de Cristo, após a morte por envenenamento de Cláudio, até o seu suicídio em 9 de junho de 68 depois de Cristo. Lembre que os imperadores, assim como os próprios líderes judeus, eles viam o cristianismo como mais um motim do que uma religião. Hoje nós temos a mentalidade de que é uma religião, tem as suas bases, nós conhecemos as bases do evangelho, sim. Mas em se tratando do desenvolvimento da história nessa época, você percebe que não era algo muito relevante para eles. Então os cristãos passavam por dificuldades, perseguições. E Marcos tem essa preocupação de incentivar as pessoas a sofrer mesmo, a suportar o sofrimento, mas a manter os olhos fixos nos milagres, em Cristo, na eternidade. Enfim, ele tem esse objetivo. Marcos queria encorajar os crentes sofredores e, para tanto, revela a pessoa de Jesus como o servo sofredor, que veio para servir, morrer e ressuscitar com a finalidade de salvar o mundo, incluindo romanos e judeus. Portanto, se Jesus, que é o Senhor, sofreu, morreu, nós, como seus servos, devemos de ter a mesma linha de pensamento. Saber lidar com as dores, as pressões e os sofrimentos e assim manter a nossa missão, concluir a nossa missão e preservar a nossa alma. Peculiaridade de estilo e linguagem. Marcos apresenta o grego koiné, mais inferior do Novo Testamento. A falta de polimento do grego de Marcos, não só é percebida aos leitores de língua portuguesa devido ao trabalho dos tradutores. Bem, na tradução, então, a Bíblia ela foi traduzida dentro da gramática. Tudo correto, pontuação, as palavras colocadas, as exclamações, as perguntas. Mas para quem sabe e entende a língua grega, percebe que Marcos ele se expressa de maneira muito simples. O grego koiné, então, era a língua falada e era, vamos dizer assim, a língua comum. Como se as pessoas que falam português na nossa nação, na nossa região, falassem de forma errada, não colocassem as frases, as palavras de maneira correta, dentro das conjunções, e enfim. Dentro dos capítulos 16 desse evangelho, 12 começaram com a conjunção cai, e as 88 seções e subseções que compõem esse livro, da mesma forma. Isso demonstra que ele empregou um vocabulário extremamente comum. Entretanto, o que falta a Marcos em estilo sobra em riqueza literária. Marcos é uma obra inovadora, vibrante e cheia de emoções e ação. O que aprendemos com ele, então? Por mais que teve uma deficiência na escrita, não há deficiência no conteúdo. Usando uma comparação muito simples, quando você vê alguém pregar e a pessoa se expressa de maneira muito simplória, mas você percebe que o conteúdo da mensagem é poderoso. Então, Marcos se encaixa aqui. Escreve de maneira limitada e simples, mas seu conteúdo é vibrante, poderoso, cheio de energia e de forma direta. Vibrante porque o estilo da narração de Marcos é vívido, cheio de ação, direto e dinâmico. Vamos analisar algumas características do seu livro. Cheia de emoções, porque ninguém registrou mais as reações pessoais do que Marcos.
Olha só. Em Marcos 1:27, ele fala que as pessoas estavam admiradas. Em 2:7, criticavam. 4:41, medrosos. 5:33, aterrorizado e tremendo. 6:14, perplexos. 7:37, espantados. 14:1, amargamente hostis. E mais 22 referências desse tipo. Ou seja, ele presta atenção na reação das pessoas. No Evangelho de Marcos também estão registradas as ações e sentimentos de Jesus. Olha só. 3:5. Olhando em redor com indignação. 5:41. Tomando a mão da menina. 6:6. Admirou-se da incredulidade deles. 7:33. Meteu-lhes os dedos nos ouvidos, tocou-lhe na língua. 8:12, perdão. Jesus arrancou do íntimo do seu espírito um gemido. 8:23. Tomou o cego pela mão, cuspindo-lhe nos olhos. 9:27. Tomando-o pela mão, o ergueu. 10:16. Tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. 10:21. Fitando-o, amou e disse. Olha só. Ele registra também as atitudes, as emoções de Jesus. Marcos dá ênfase total à ação, colocando os ensinamentos de Jesus em segundo plano. Das 70 parábolas ou alocuções parabólicas registradas em todos os evangelhos, Marcos apresenta 18. Em alguns casos, algumas delas compreendem apenas uma frase. Em contrapartida, concede mais espaço aos milagres do que qualquer outro escritor. Vamos olhar agora os milagres que Marcos registrou. Cura da sogra de Pedro, 1:31. Curas em Cafarnaum, 1:32 ao 34. Cura de um leproso, 1:40 ao 45. Cura de um paralítico, capítulo 2. Cura do homem da mão ressequida, capítulo 3. Cura de uma mulher enferma, capítulo 5. Cura de um surdo e gago, capítulo 7. Cura de um cego em Betsaida, capítulo 8. Cura de Bartimeu, cego de Jericó, capítulo 10. Então aqui nós temos os milagres de curas e enfermidades. Agora vamos sobre os milagres sobre a natureza. 4, do 35 ao 41, Jesus acalma uma tempestade. Do 6, capítulo 6, do 30 ao 44, Jesus multiplica pães e peixes. Capítulo 6, do 45 ao 52, Jesus anda sobre o mar. Capítulo 8, do 1 ao 9, Jesus multiplica pães e peixes pela segunda vez. E 11, capítulo 11, do 13 ao 14, depois do 20 ao 21, Jesus amaldiçoa a figueira sem fruto. Aqui nós temos, então, o seu relato dos milagres de Jesus sobre a natureza. Agora, milagres de libertação de demônios. Olha só. 1:21 fala da libertação de um endemoniado em Cafarnaum. 5, do 1 ao 14, da libertação do gadareno. Capítulo 7, 24 e 29, libertação da filha endemoniada da mulher cirofenícia. E capítulo 9, dos 17 a 27, libertação de um jovem possesso. Olha que interessante. Então ele relatou os milagres de enfermidades, sobre a natureza, sobre a libertação de demônios e agora sobre a morte nós temos então o relato, capítulo 5, 35 ao 42, a ressurreição da filha de Jairo. E depois, capítulo 16, do 9 ao 11, sua própria ressurreição. Enquanto Marcos narra esses 20 milagres utilizando-se de 53 páginas do texto grego, Lucas narra a mesma quantidade de milagres utilizando 93 páginas. Olha a diferença. Por isso que Marcos é considerado muito dinâmico e direto. Eu gosto da literatura dele, visto que eu sou parecida. Eu gosto das coisas mais direto.
E ele tem essa questão de não ficar enrolando, ele vai direto no assunto e conta como aconteceu, e fala sobre as emoções, e fala sobre tudo que aconteceu ali, enfim. Ele tem uma maneira peculiar de apresentar os fatos. A palavra lei não é encontrada nesse evangelho, ao passo que em Mateus ocorre 8 vezes, e em Lucas 9 e em João 15. Lembre-se do público-alvo de Marcos, os novos convertidos de Roma. Mais de 40% do conteúdo total de Marcos, capítulo 11 em diante, é dedicado a contar detalhadamente os últimos 8 dias da vida de Jesus. Outra curiosidade, dos 661 versículos de Marcos, 600 foram copiados por Mateus. Mesmo sendo a base textual utilizada pelos outros dois evangelhos sinóticos, Mateus e Lucas, o evangelho de Marcos ainda assim apresenta conteúdos exclusivos como a parábola da semente em desenvolvimento e os milagres do surdo, mudo e do cego. E Marcos encerra seu livro no capítulo 16, falando da ressurreição de Jesus e a aparição de Jesus depois da sua ressurreição. Espero que você tenha aprendido com esse livro fantástico e abençoado. Deus te abençoe em nome de Jesus.